Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a doutora Adriana Lino e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre novos caminhos para o tratamento do melasma. Muito se discute, né? E o melasma é uma doença que é de difícil tratamento e o seu enfoque sempre está em cima da inibição de vias que estimulam a melanogênese. Mas eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo dados científicos mais recentes mostrando outras vias importantes que também estão ativas durante o melasma e que, portanto, é importante a gente começar a olhar para essas vias quando a gente pensa em tratamento do melasma. Eu peço que vocês não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixar aqui os seus comentários, porque é super importante para que eu consiga preparar aí mais conteúdos para vocês. Bom, pessoal, o melasma, para aqueles que não sabem, né, é uma afecção inestética caracterizada por uma hiperpigmentação. Então, são pessoas que têm uma tendência a hiperpigmentar, a formar sobre a pele uma mancha, né? Essa coloração tem a coloração amarronzada e normalmente ela aparece em áreas como testa, aqui a área da bochecha, nariz, buço, queixo. O melasma pode aparecer no corpo também, mas a grande maioria as manchas estão circunscritas na face, porque inclusive é a área que está mais exposta. Pode aparecer tanto em homens quanto em mulheres, mas obviamente as mulheres são muito mais acometidas por essa afecção do que os homens. Bom, a gente tem aí bem definido 3 tipos de melasma: o melasma epidérmico, o dérmico e o misto. Qual a diferença deles? A diferença é a localização onde a mancha acaba se instalando. Então, quando a gente fala no melasma epidérmico, significa que a mancha vai estar localizada na camada mais superficial da pele, ou seja, na epiderme. Esse tipo de melasma é um melasma mais fácil, mais tranquilo de se tratar, porque a maioria dos ativos tem uma penetração bastante eficiente nessa primeira camada da nossa pele e os tratamentos, eles costumam trazer resultados bastante eficazes devido à mancha estar mais superficial. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas apresentam um melasma de característica também dérmica. Então, o melasma dérmico, ele é um melasma cuja mancha está instalada numa camada mais profunda da pele, como a gente pode ver aqui nesse desenho. Então, ele está localizado na derme. Muito se discute sobre a localização da mancha, né, no melasma e a importância da gente avaliar antes de fazer um tratamento. Mas a gente pode afirmar com certeza, né, tanto por dados publicados em revistas, assim como pela nossa própria experiência clínica, a grande maioria das pessoas que apresentam melasma, o melasma dessas pessoas apresenta uma característica mista. O que significa isso? Que ele vai ter uma mancha tanto no nível epidérmico quanto no nível dérmico. E por isso que é tão difícil de tratar, né? Além dele ter essa característica de ter uma mancha mais profunda, né? E aí a gente tem então uma dificuldade dos ativos conseguirem penetrar e ir lá remover essa mancha. Tem também a questão dos diversos fatores que induzem o melasma, né? Que é o grande problema, né? Da gente conseguir controlar todos os fatores que desencadeiam o melasma. Bom, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui nesse vídeo, então só vou passar rapidamente para vocês. Isso que eu estou falando aqui é tudo que já está muito bem estabelecido e que já é amplamente comentado, tanto na literatura já há muito tempo, quanto aí na internet, né? Que vocês ouvem muitas pessoas explicando, falando sobre o melasma. Bom, quando a gente vai falar de fatores, né? Sem dúvida nenhuma, o sol é sim um grande vilão do melasma, né? Ele é um importante indutor das manchas,
porque ele emite radiação ultravioleta, tanto a UVA quanto a UVB, e essas radiações são extremamente nocivas e elas conseguem, então, induzir a melanogênese e estimular a formação, então, do pigmento, que é a melanina, e aí, então, a gente tem a mancha na nossa pele. Mas não são só os raios ultravioletas, né? A gente tem também o infravermelho, que também faz mal para a nossa pele, e a gente tem a luz visível, que nós somos expostos dentro da nossa própria casa, né? Através dos aparelhos celulares, computadores, a luz da nossa casa, enfim. Tudo isso também acaba induzindo a formação da mancha. Para quem tem melasma, né, quem sofre de melasma, sabe que a época do verão realmente é uma época em que o melasma piora muito. E um dos fatores é o calor, né? Você se expor a uma situação de calor, não necessariamente ficar lá torrando no sol, mas só de aquecer o seu corpo, seja por conta do próprio sol, ou seja por conta de um secador, de você estar ali cozinhando, né? Aquele bafo quente do fogão, do forno, isso para quem tem melasma, já são fatores que fazem, sim, a mancha piorar. O calor piora demais o melasma, isso porque o melanócito, ele é uma célula que é sensível ao calor. Outra coisa, os hormônios, né? Principalmente os hormônios sexuais femininos, eles têm um papel muito importante no melasma, eles estimulam a melanogênese, eles pioram a mancha, então por isso que é muito comum, durante a gestação, o melasma aparecer na maioria das mulheres por conta daquele boom hormonal que acontece quando a gente está grávida. Mas não é só a gestação, né? Não são só os hormônios durante o período gestacional. Nós, mulheres, ao longo da nossa vida, todo mês, nós sofremos uma grande oscilação hormonal por conta do nosso ciclo menstrual. E essa oscilação hormonal, ela também é uma das responsáveis pela piora e o aparecimento das manchas. Pessoas que tomam anticoncepcionais, que fazem uso de DIU hormonal, como por exemplo Dilmirena, ou reposição hormonal, podem também ter uma piora bastante acentuada das manchas por conta desse excesso dos hormônios aí que elas ingerem por meio dos medicamentos. Uma outra coisa que também influi demais, né, na piora da mancha é o estresse. Né? O estresse, por quê? Porque quando a gente está muito estressado, quando a gente está muito ansioso, a gente libera uma grande quantidade de cortisol. E o cortisol, ele é um fator que gera o estímulo, né, da melanogênese e aí, então, portanto, a formação do pigmento. E não só isso, né? Ele traz outros malefícios também para a nossa pele, contribui para o envelhecimento e etc. Além disso, a gente não pode desconsiderar os fatores genéticos, né? O melasma tem um fator genético também muito importante. Então, pessoas que a mãe, a avó, tia têm melasma, muito provavelmente elas também terão os seus filhos idem, né? Porque o fator genético no melasma, ele é muito importante. Mas tudo isso aqui já é muito bem conhecido, muito bem discutido na literatura e com base nisso, os tratamentos, né, voltados para o melasma hoje, eles são focados basicamente em cima do melanócito. E aí a gente se preocupa em bloquear as diferentes vias que estão induzindo a melanogênese. Então a gente vê aqui algumas delas. Por exemplo, a gente tem aí a PONC, o MSH, que é um hormônio bastante importante de ser inibido, né, que ele acaba trazendo aí um benefício, diminuindo a produção da melanina. A gente tem a via da endotelina, alguns fatores de crescimento, como o SCF, prostaglandina E2 ou outros mediadores inflamatórios, fatores de transcrição, como o MITF, TRP1, TRP2. A gente tem também alguns carreadores, como o RAB27A, que é responsável por transportar, né,
a melanina para o queratinócito, a própria inibição direta da via da tirosinase. Então, tudo isso a gente já sabe e é o principal alvo do tratamento do melasma atual. Agora, o que eu vou trazer de novo aqui para vocês, e que esses artigos mais recentes na literatura estão mostrando, são outras vias e outras células que estão também alteradas no melasma e que exercem um papel super importante para o seu desencadeamento. E por que é importante eu trazer essa informação aqui para vocês? Porque a gente precisa começar a ter esse olhar quando a gente vai tratar de melasma e pensar nessas outras vias e não ficar só circunscrito ao melanócito. Então, esses dados aqui que eu trago para vocês hoje mostram que, em primeiro lugar, outras células também estão envolvidas no desenvolvimento do melasma. Que células são estas? Por exemplo, os mastócitos. Os mastócitos são células envolvidas em processos alérgicos e que são potentes liberadores de mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios que são liberados pelos mastócitos criam um microambiente inflamatório capaz de ir lá e ativar o melanócito, capaz de ativar a melanogênese, e aí então a pessoa tem uma mancha, né? E aí a gente consegue começar a entender por que quando a gente vai para o sol, por que o calor, por que algumas substâncias irritantes acabam piorando o nosso melasma? Porque a gente tem também esse componente mastocitário. Outra coisa que é muito discutido nesses artigos, o melasma, ele é uma desordem de fotoenvelhecimento. Então, ele traz aí outras características também, além da hiperpigmentação, como melastose e principalmente também disfunção, disruptura de barreira cutânea. Coisas que até então não haviam sido comentadas nessa afecção inestética. Dentro desse novo cenário, então, eu trago aqui para vocês o quê? Que quando a gente vai tratar o melasma, a gente tem que ter o entendimento do papel importante que o mastócito também tem nesse contexto. A gente tem que trazer também o entendimento de que o fibroblasto, que é uma célula responsável por manter a elasticidade da nossa pele e que produz aí substâncias super importantes como colágeno, elastina, matriz extracelular, ele também participa do melasma porque ele produz um fator chamado de TGF-beta. Esse TGF-beta é um mediador que tem um potencial inflamatório importante que também age estimulando melanogênese, né? E essa é uma célula que até então a gente não dava atenção para ela, né? Quando se fala de melasma. Outra coisa, as próprias glândulas sebáceas, né? Os sebócitos, eles também têm um papel importante na estimulação da melanogênese. E, inclusive, é uma explicação do porquê a área que a gente tem melasma predominantemente é testa, nariz, essa região da face, queixo, porque são áreas onde a gente apresenta uma maior concentração de glândulas sebáceas. Outra coisa importante que a gente tem que começar a olhar quando a gente vai tratar melasma é a disruptura da barreira, né? A disruptura da membrana basal. Então, a gente tem que se preocupar em ter ali uma formulação com ativos que restabeleçam a barreira cutânea, porque quando a gente perde a integridade da barreira, um monte de coisas que não eram para entrar ali na nossa pele começam a entrar, e aí o nosso organismo vai ter que se defender. E aí, com isso, o melanócito é uma célula totalmente reativa, ele vai responder e responder de uma forma exacerbada a esses estímulos que estão entrando ali, que não eram para isso estar acontecendo se a barreira tivesse íntegra. E há uma outra coisa também, mas que já estão, né, olhando para isso já há um tempo, é a questão da vascularização, né? A gente sabe que a vascularização no melasma tem também um papel importante, há um aumento da angiogênese, e daí então a necessidade da gente estar utilizando fármacos
que diminuam a angiogênese, para que a gente tenha também uma melhora na resposta da mancha e principalmente um melhor controle. Então, hoje, baseado nesses novos caminhos aí e vias que estão sendo apontadas, né, pelo qual são deflagradas durante o melasma, a gente tem que pensar em alguns pilares de tratamento. Então, eu colocaria aqui para vocês os principais. A gente tem que ter uma abordagem, sim, com clareadores e inibidores de melanogênese, continuar olhando para o melanócito, continuar usando medicamentos, né, substâncias com efeito anti-inflamatório, porque a gente sabe que a inflamação ela é super prejudicial no melasma. Usar ativos que reduzam a angiogênese, como a gente já está abordando, como por exemplo, né, o ácido tranexâmico, mas a gente precisa começar a olhar para outros fatores, como por exemplo os mastócitos. Então seria super importante a gente usar estabilizadores de mastócitos e também ativos que restaurem a barreira cutânea, uma vez que esses estudos mais recentes estão mostrando que há uma desruptura de barreira durante o melasma. E os antioxidantes, que são base, né, do tratamento de melasma, por N motivos, reduzem inflamação, diminuem estresse oxidativo, enfim. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para vocês, né, essa nova perspectiva no tratamento do melasma e principalmente essas novas vias que até então eram desconhecidas e muito poucas pessoas fazem tratamento considerando, né, mastócitos, fibroblastos e essas alterações de barreira. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de curtir, comentar aqui nesse vídeo, compartilha para os seus amigos. Esse feedback é muito importante para mim. Um grande beijo e até a próxima!